Olá pessoal, agora vamos introduzir a ideia de integral de linha de um campo vetorial. Para isso, vou considerar primeiro um campo vetorial definido no plano, isto é, f associa a cada ponto do plano um vetor, ok? Então, f tem essa forma. O campo vetorial tem componentes, funções componentes P, que depende dos pontos do espaço, x e y, e Q, que depende de x e y também. Vou pensar que esse campo vetorial representa um campo de força. Assim, se eu coloco uma partícula aqui, ela vai sentir uma força nessa direção. Okay? Se coloco uma partícula aqui, ela vai sentir uma força nessa direção. Essa é a ideia. Essa é a ideia de campo. E vou fazer a seguinte pergunta: qual é o trabalho gasto para ir de um ponto A a um ponto B? Isto é, imaginemos que eu quero levar uma partícula de um ponto A até o ponto B, dentro deste campo de força, ok? Como vou responder essa pergunta? O primeiro que vou considerar é que para um pequeno deslocamento vetorial DDR, nesse ponto eu vou ter alguma componente do campo de força, certo? Agora, o trabalho feito pelo campo ou feito por um agente externo é a força vezes o deslocamento, mas o que eu tenho que considerar é o deslocamento paralelo à força, já seja na direção da força ou em contra da força. Isto é, DDR paralelo, esta parte, ok? A parte perpendicular do deslocamento, ele não vai contribuir no cálculo do trabalho, ok? Então, para cada deslocamento, eu vou ter um intervalo de trabalho igual à força, a projeção do deslocamento na direção da força é o produto escalar de F de dr. Então, o intervalo de trabalho para um deslocamento é a força, produto escalar com o deslocamento, com o vetor de deslocamento, ok? Assim, o trabalho total de A a B é igual a integrar a suma de todos esses deslocamentos, que nós podemos traduzir na integral de f ponto ddr. Agora, o trabalho vai depender de qual trajetória a gente escolhe, ok? Eu posso ir do ponto A ao ponto B em linha reta, essa seria uma escolha. Então, a integral tem que ser feita nessa curva, nessa trajetória. Também eu posso ir de A a B em um arco de círculo, algo desta forma. E a integral agora tem que ser feita nesta curva. Eu posso ir por muitas trajetórias. Eu posso primeiro pegar uma trajetória
perpendicular ao eixo X e depois ir em um caminho paralelo ao eixo X e chegar ao ponto B. É outra possível trajetória, ok? Cada uma dessas trajetórias vai levar a um resultado diferente, em geral, ok? Então, a integral tem que ser calculada ao longo de uma curva. A curva é a curva que nós vamos escolher para ir de um ponto A a um ponto B, ao ponto B, ok? Essa curva, eu sei como representar no plano. Eu posso parametrizar a curva como uma função vetorial R, que depende de t, e isso vai ser igual a x, que depende de t, na direção y, mais epsilon, que depende de c, na direção j, ok? E agora eu posso calcular isso daqui, de alguma forma. F ponto ddr eu posso expressar como f, a derivada de r, vetor, em relação a t, vezes diferencial de t, e f eu vou calcular ao longo da curva, porque estou considerando a curva, que a curva está parametrizada, ok? R de t. E produto escalar. Esse daqui é um vetor e este é um vetor também. Assim, eu vou chegar ao seguinte. Então, o trabalho de A a B é igual, primeiro, a integral sobre a curva de f, produto escalar de dr, e isso estou expressando como a integral da função do campo vetorial f calculado na curva, produto escalar com a derivada da parametrização, ok? De dt. Isto daqui, em geral, quando nós estamos pensando em qualquer campo vetorial, se chama de integral de linha de um campo vetorial de f, ok? Assim, nós vamos chegar à seguinte definição. Para um campo vetorial f definido em alguma curva, onde a curva é parametrizada desta forma, a integral de linha do campo vetorial é f ponto ddr, isto é a integral de linha, é igual ao campo vetorial calculado na curva, produto escalar com a derivada da parametrização, ok? Diferencial de t. O intervalo onde vamos a calcular esta integral de a a b é tal que cubra a curva que nós queremos calcular. Nesse caso é uma curva que leve de aqui até aqui, ok? Vamos lembrar que isto de acá significa que estamos calculando a função sobre a parametrização. Esse x de t e epsilon de t são os que aparecem na parametrização, ok? E r, linha de t, é a derivada da parametrização em relação a t, ok? E assim é como se define